não sei tudo, mas como eu trabalho há décadas, né, com uma terapia de integração psicoespiritual que utiliza a terapia espiritual para ajudar pessoas quando estão sofrendo interferências de espíritos desencarnados, né? E às vezes não sabe, pessoas que têm muitas mediunidades, então eu aprendi um pouco sobre essa questão da espiritualidade. Então, por exemplo, assim, já atendi muitas pessoas que que vão no consultório que estão sofrendo assédio espiritual. Boa parte desses assédios espirituais que eu trabalho no consultório são seres que se sentiram prejudicados por nós em vidas passadas. Hoje, o que nós somos é o nosso melhor, mas o processo de aprendizado aqui no planeta Terra é através do acerto e do erro, ou seja, a gente aprende através do erro. Então, hoje, se eu não mato pessoas, não é porque eu sou bonzinho, não é porque tem leis, não é porque me ensinaram isso, é porque em vidas passadas eu já tirei vidas de pessoas, em outras vidas eu senti em mim o que é alguém tirar minha vida, morrer cedo, né, perder a própria existência. Então, a gente erra e aprende. Só que às vezes a espiritualidade não julga a gente pelos nossos erros. A espiritualidade sabe que o processo de desenvolvimento espiritual é através do acerto e dos erros. Então ela não julga porque ela sabe que a gente está aprendendo. Para a espiritualidade é importante que a gente perceba que o erro, que a gente mude, que a gente se esforce para ser um ser humano melhor. Porém, algumas pessoas que se sentiram prejudicadas por nós em vidas passadas, elas acabam ficando na revolta, numa mágoa muito grande, que elas não conseguem ir para o plano espiritual superior para dar continuidade à sua evolução. Então elas ficam no plano espiritual inferior. E quando a gente reencarna, em algum momento da nossa vida que a gente está passando por um processo emocional específico, elas acabam se conectando com a gente. E daí elas interferem na nossa mente, potencializando pensamentos negativos nossos, deixando aqueles pensamentos mais fortes, ou até plantando pensamentos, potencializando emoções negativas na gente, tentando interferir de forma negativa na nossa vida. Em consultório, eu atendo muito espíritos que são espíritos obsessores de vidas passadas. Mas como o André colocou, não seriam também familiares desencarnados por uma conexão maior? Isso também existe, tá? É em menor casos, mas também existe, né? Então, por exemplo, assim, às vezes algumas almas desencarnam numa frequência tão densa de sofrimento, de tristeza, de revolta, que daí elas não conseguem. Sempre que você desencarnar, vai ter um familiar que já desencarnou que vem acolher você, ou um espírito de luz, um orientador, algum espírito de luz que vai te ajudar a sair da frequência aqui da terceira dimensão aqui do planeta Terra e ir para o plano espiritual superior. Mas se a gente está numa frequência muito densa, a gente não consegue acessar eles e eles não conseguem acessar você. Por isso que a gente tem que fazer algumas respirações, fazer uma conexão, elevar a nossa frequência. É que nem é quando a gente está aqui encarnado. Você pode estar sofrendo, você quer a ajuda do teu eu superior, da espiritualidade, mas se você não elevar a tua frequência, igual nós fazemos aqui na live, a gente eleva a frequência para poder receber ajuda. Então, eles não conseguem acessar. Então, se você morre numa emoção muito densa, você fica preso aqui junto com os encarnados, né? Outra coisa também, como eu falei rapidamente na live passada, né? Às vezes, né, é muito difícil para um pai, para uma mãe, né, se de uma hora para outra
ir embora e deixar os filhos aqui, deixar pessoas que amam, às vezes. Então, às vezes esses pais morrem, um pai ou uma mãe, e querem continuar junto, ajudando, mas como eles não estão bem, eles estão sofrendo, eles ficam perto dos filhos, em vez de ajudar, eles acabam interferindo negativamente. Os filhos sentem aquele desconforto e não sabem que são dos pais que estão sofrendo, daí vão ter que tomar medicamentos, antidepressivo, medicamentos para o pânico, porque eles têm medo dessa energia. Então, às vezes, um pai ou uma mãe que fica próximo de um filho, né, acaba trazendo sofrimento para eles. Ou às vezes um cônjuge, né, que amava muito a pessoa que ficou aqui, e daí ela não consegue se desapegar para ir para o plano espiritual superior, fica junto aqui com o seu marido, com a sua esposa, né? E daí acabam a pessoa não consegue fazer o luto, os dois sofrem, né? E é um sofrimento sem necessidade. Então, outras vezes também, que mais que acontece em consultório? Um ente querido pode ficar próximo de um familiar ou de uma outra pessoa por culpa. A pessoa, digamos, já trabalhei assim, um pai ou uma mãe que abandona, principalmente pai que engravida uma mulher, abandona e daí nunca mais vê, né? Mas daí morre, né? Com aquela culpa e daí fica próximo do filho que abandonou, da filha que abandonou, só traz mais sofrimento para aquele filho, para aquela filha, só potencializa a dor e o sofrimento de todo mundo. Isso é muito comum, as pessoas morrerem, se arrependerem e ficarem próximos daquelas pessoas que eles sentem culpa. E o pior é que elas ficam só fazendo sofrer mais ainda, né? Que mais? Quando a pessoa morre jovem e de uma hora para outra num acidente, trabalhei isso recentemente, um irmão de um cliente de consultório que tinha um estilo de vida muito desregrado, né? Bebidas, drogas e carros, essas coisas assim, e morre num ambiente morre num acidente de trânsito embriagado, e ele não aceitava que tinha morrido, que não era justo, que ele queria viver, e estava próximo do irmão, e o irmão estava com depressão, e não sabia a causa dessa depressão, né? Então, por isso que é importante a gente ter consciência do pós-morte. Então a Edna colocou, passei por isso com meu esposo, foi muito difícil para mim, mas graças a Deus superei, foi uma luta, que conheci suas... que bom que foi através da chama violeta, Edna, fico muito feliz. Lembro esse foi um caso muito... eu tinha no meu antigo consultório, tinha um prédio na frente, e daí uma enfermeira, uma senhora que era enfermeira, que tinha muitas dores físicas, né? Ela estava com muitas dores no corpo e muito depressiva, né? E a gente foi ver qual que era a causa. Comecei a buscar terapia de vidas passadas para ver o que está acontecendo, né? Daí o que acontece? O caso dela foi assim, ela estava cuidando de 3 crianças da irmã que faleceu num acidente. Então, a irmã que faleceu num acidente, que estava sentindo muitas dores, né, não conseguia deixar as 3 crianças. A irmã que estava encarnada ficou cuidando, mas essa irmã que estava desencarnada estava junto com essa minha cliente. Então a minha cliente sentia todas as dores que ela estava sentindo, toda a tristeza, e depois que a gente conseguiu encaminhar, né, ela nunca mais teve depressão, aliviou as dores. Então, por amor, às vezes as pessoas ficam presas, né? Que mais que pode... Às vezes pessoas apegadas aos seus bens materiais, apegadas à sua casa, morrem, mas não querem se libertar ali do que ela batalhou a vida inteira para conseguir. É como se ela estivesse perdendo aquelas coisas materiais, ela fica presa, né? Ou desafetos mesmos, né? Desafetos aqui dessa vida,
a pessoa a pessoa fizer alguma coisa para aquela pessoa, ela morreu, ela morre na revolta, ela fica assediando espiritualmente a pessoa que fez mal com ela, para ela, fica perturbando. A Lilian, querida, ó, foi em consultório com o Dr. Jorge que entendi muito desse processo, dessas dores emocionais em terapia de vidas passadas. Sou grata por esse entendimento, liberdade e decisão. Obrigado, Lilian, querida. Eleni, meu neto, foi assassinado aos 18 anos. Isso aconteceu há 3 anos. Choro sempre aqui em casa. Vemos muitos vultos. Então, ó, Eleni, ou para qualquer pessoa que sinta que possa ter algum familiar que está sofrendo junto, no momento da live da chama violeta, que eu digo assim, pense naquilo que está mais incomodando, invoque a presença divina desse familiar, para que ele receba a ajuda da chama violeta, dos seres de luz, para que ele tenha paz, ele consiga ir para o plano espiritual superior, ser ajudado, ser fortalecido, ser curado. A Edna colocou, sentiu que o marido dela estava próximo, estava triste, porque ela não conseguia tocá-lo, mas sentia a energia dele, né? Então, isso é um amor, mas que faz a gente sofrer. Aliás, um outro caso que faz as pessoas ficarem próximas é suicídio, entende? Gente, suicídio não é saída. A pessoa que se mata, que tira a própria vida, ela não consegue ir para o plano espiritual superior tão cedo, ela fica sofrendo muito no plano espiritual. Se você conhece que alguém que tirou a sua própria vida próximo de você, no ritual da chama violeta, pense nele para que ele receba ajuda, para que ele se liberte. Muitas vezes o suicídio, a pessoa acha que eu vou me matar, eu vou acabar com essa dor que eu estou sentindo, né? Eu não vejo como covardia, eu vejo como um sofrimento, né? A pessoa não aguenta de dor e ela acha que ela tirar a própria vida, ela vai aliviar a dor, né? Só que não. A pessoa fica presa no astral inferior durante muito tempo, com os seres que ficam perturbando. O sofrimento dela é 10 vezes maior de quando ela estava encarnada. Então, se você conhece alguém assim, coloque aqui no ritual da chama violeta, quando a gente for fazer, para que você possa ajudar essa pessoa também. Sim, pessoas que são dependentes, né? Bebidas, drogas, sexo, de uma forma assim, exagerada, essa dependência, elas morrem e elas não conseguem ir para o plano espiritual superior, ficam perto de outras pessoas que têm os mesmos vícios, para poder sentir ainda um pouco daquela sensação que a droga, que o vício em si vai promover. Então, seriam essas situações que me vêm agora. E outras pessoas, às vezes, que podem também ficar presas aqui como espíritos obsessores, pessoas que, às vezes, não têm noção da espiritualidade, acha que morreu, acabou e fica aqui, né? E daí a pessoa fica perdida aqui, ela não acredita que possa ter. Então, mesmo que venha um ser de luz buscar, ela está tão limitada na sua crença ali, que ela acredita que vai morrer e vai ficar por aqui mesmo, né? Que acaba tudo, mas não acaba tudo. Então, essa aqui são, conforme foi pedido, né? Quais são as principais, né, situações que mantêm uma alma presa aqui no planeta Terra? Essa que eu citei, que eu lembro, são as principais situações que eu trabalhei em consultório com clientes, porque as alminhas que ficam próximo, que não desencarnam e ficam próximo, relembrando, a pessoa que está encarnada, se fica um espírito junto comigo, eu acabo sentindo as dores, o sofrimento, as emoções e até os pensamentos dessas energias, e eu penso que são meus. E isso cria muita confusão, dá problema de depressão, de pânico e muitos outros.